Agora, qual é exatamente a finalidade da pena? E a finalidade da pena e a função do direito penal precisam, obviamente, ser estudadas em uma aula que fala sobre o caráter finalístico do direito penal e a teoria do bem jurídico. Funções do direito penal ao longo da história. Vamos a elas. Senhores, várias foram as teorias que tentaram justificar as funções do direito penal ao longo do século XIX e XX. Na verdade, já começando no século XVIII. A primeira delas é a teoria absoluta retribucionista, ou simplesmente retributiva. Vamos colocar no caderno, quem quer anotar, um conceito básico, e daí eu vou falar um pouco sobre essa teoria, que é muito mal compreendida, né? Muitos afirmam que a teoria retribucionista seria simplesmente atribuir ao direito penal um caráter de vingança, e não é exatamente isso. É necessário se compreender as suas estruturas filosóficas. Vamos lá. Primeiro, teoria absoluta retribucionista. Vamos lá. A sanção penal tem a finalidade de retribuir o mal causado pelo crime. A sanção penal tem a finalidade de retribuir o mal causado pelo crime, vírgula, aplicando-se um mal justo em combate a um mal injusto. Aplicando um mal justo em combate a um mal injusto. Portanto, a sanção penal tem a finalidade de retribuir o mal causado pelo crime, aplicando-se, né, ou através da aplicação de um mal justo em combate a um mal injusto. Vírgula, fundamentando-se nos ideais de justiça, vírgula, no livre-arbítrio do indivíduo, nos ideais de justiça, no livre-arbítrio do indivíduo, e parcialmente nos ideais da fé cristã. Pois bem, e parcialmente dos ideais da fé cristã. Vamos lá. Senhores, primeiro, só um minuto. Agora sim. Primeiro, senhores, quando nós falamos de teoria absoluta ou retribucionista, estamos falando sobre aquela corrente de pensadores que afirmam que a finalidade da pena e do direito penal é justamente de retribuir o mal causado por determinado crime, através da aplicação de sofrimento a quem fez sofrer, através da imposição de um mal justo àquele que cometeu um mal injusto. E as teorias absolutas ou retribucionistas normalmente se fundamentam, primeiro, nos ideais de justiça. Ideais de justiça e equidade, por assim dizer, na autodeterminação do homem ou do seu livre-arbítrio, e por isso as teorias retribucionistas normalmente são ligadas a autores do liberalismo, e é claro, há, de certa forma, um fundamento ainda que subjacente nos ideais da fé cristã, já que a fé cristã é justamente aquela que prega a transcendência através da expiação do sofrimento. E isso está extremamente ligado à essência da pena enquanto retribuição do mal. Pois bem, para compreender verdadeiramente, é necessário entender o seguinte. Primeiramente, senhores, no direito penal
no direito penal ocidental, por assim dizer, na história do direito penal ocidental, a primeira noção que se tem de um direito penal diz respeito à vingança divina, que era realizada contra quem normalmente violava determinados preceitos ou códigos de conduta religiosos e, portanto, a vingança divina, que quase sempre era realizada através da execução ou através da imposição de sofrimento, tinha muito mais proporção, guardava muito mais proporção com a importância da divindade violada do que com a gravidade do fato praticado. A vingança divina a fase da vingança divina é o primórdio do direito penal ocidental. Logo, logo se passou, com o enfraquecimento digamos, da fé tribal, por assim dizer, né, que justificava a retribuição da pena nas normas de determinada divindade, passou-se a fase da vingança privada. E na fase da vingança privada, normalmente se tem grupos, agrupamentos de pessoas ou civilizações que se vingam, literalmente, dos praticantes de crime, normalmente atribuindo duas espécies de sanção. Se um membro do grupo praticasse aquilo que o grupo considerava como um delito, normalmente era o exílio, a penalidade. E fora dos agrupamentos humanos, os criminosos normalmente não sobreviviam por muito tempo e, portanto, tratava-se de pena de morte indireta. Se, entretanto, o violador da norma, o praticante do desvio, do crime primitivo, por assim dizer, era alguém de fora do grupo, ele era tratado como inimigo e, normalmente, se voltava esta vingança para toda a pluralidade de pessoas da qual pertencia esse violador e, portanto, a fase da vingança divina é uma fase impessoal por excelência quanto à aplicação das sanções. Passou-se, então, a fase da vingança pública. Tudo isso, senhores, antes de Roma, antes de Grécia, e estamos falando realmente dos primórdios do direito penal ocidental. Passou-se a fase da vingança pública. E quando os agrupamentos humanos já se organizavam em estados, estes estados passaram a exercer a vingança, literalmente, passaram a aplicar as sanções penais àqueles que praticavam aquilo que se considerava um desvio. A fase da vingança pública permaneceu por muito tempo e foi, de certa forma, cooptada pelo próprio direito canônico, quando os estados, muitas vezes, estavam fundamentados por um direito divino, mas a aplicação da pena se dava por violação às normas ditadas pelo rei. E percebam, em todas essas fases, uma característica religiosa ficou. Não se tem aqui na evolução do direito penal uma superação total de todas as fases, por assim dizer. Até que nós tivemos, lá no século XVIII, o Iluminismo e o nascimento do direito penal liberal, do direito penal da Ilustração, que basicamente nasceu quando o Marquês de Beccaria, em 1764, escreveu o famoso livro Dos Delitos e das Penas, que pela primeira vez denunciou os abusos que o Estado cometia com a finalidade de aplicação de determinadas sanções àqueles que perpetravam os delitos. Na verdade, e é facilmente visível a partir do texto de Beccaria, o direito penal se fundamentava, na verdade, ele se prestava, melhor dizendo, à proteção da autoridade do soberano, que era a característica principal da fase da vingança pública. Percebam, é justamente a partir desse direito penal liberal, de autores como Beccaria, de autores que nesse contexto nem eram juristas propriamente, Kant, no campo da filosofia, Hegel também no campo da filosofia, começa-se a adotar uma teoria que identifica a pena como a retribuição do mal causado. E perceba,
nessa retribuição do mal se estabelece a necessidade de proporcionalidade, que não havia anteriormente nas fases de vingança, como característica da sanção penal. A sanção penal deve ser proporcional ao mal causado, justamente porque é a retribuição deste mal àquele que o produziu. E isso é importante, porque, veja, afirma-se que o Brasil adotou uma teoria misto-eclética, não é? Retribucionista e preventiva. E vejam, se nós adotarmos a teoria preventiva como sendo aquela que embasa o sistema punitivo, obrigatoriamente precisamos também adotar uma teoria retributiva para pautar a pena nos limites da proporção do mal causado. E essa é uma importante função que até hoje exerce a teoria absoluta ou retribucionista. Então, tudo bem até aqui? Beleza? Fácil? Fácil. Ótimo. Já sabemos no que ela se baseia. Na legitimidade do Estado, já que os contratualistas típicos do iluminismo, Locke, Rousseau, Hobbes, vão justamente dizer que o homem, na sua incapacidade de organização pelos seus próprios meios, outorga parte de sua autoridade para o Leviatã, para o Estado, que passa a exercer o uso exclusivo da força legítima. E é desta autoridade que nós retiramos a fundamentação, também dessa autoridade que retiramos a fundamentação da teoria absoluta ou retribucionista. E é claro, a justiça, no que tange à equidade, os ideais de justiça também fundamentam, como eu já disse, essa teoria, e a autodeterminação do indivíduo. Percebam, na teoria clássica, nos autores da teoria clássica, que são os autores justamente deste momento liberal, o criminoso ele é visto como o indivíduo portador de livre-arbítrio que optou pelo mal. Optando ele pelo mal, a pena vem como a retribuição deste mal causado dentro da sua proporção. Então, é justamente esse livre-arbítrio que embasa esta função retributiva da pena. E é claro, assim como a fase da vingança divina, que estabeleceu como fundamento da pena a autoridade do ser divino transcendental, e isso de certa forma contamina todas as outras fases da vingança privada e pública no direito penal, também esse processo de laicização não iria passar incólume de um pouco de fundamento divino, por assim dizer. Porque é extremamente cristão dizer que a retribuição do mal causado vem como natural por parte de quem quer que seja, por parte do Estado ou daquele que quer combater determinado desvio, porque é justamente a expiação pelo sofrimento que faz com que o indivíduo chegue à salvação transcendente. A gente é bombardeado por isso durante toda a nossa formação, porque estamos envoltos em moralidade judaico-cristã, mesmo sem perceber. Tudo bem até aqui? Fácil? Tranquilo? Tranquilo. Quais são os defensores dessa teoria e quais são os pressupostos ou fundamentos desses defensores? E vejam, já é batido em prova, principalmente de magistratura, atribuir determinados pensadores a determinadas correntes de pensamento que embasam a finalidade da pena. Dizer que Kant, por exemplo, não admitia qualquer função preventiva da pena é uma afirmação não só verdadeira, como batida de prova da magistratura. Vamos entender por quê. Vamos lá. Primeiro, o primeiro notório defensor da função retribucionista da pena é Kant, na sua Metafísica dos Costumes. E por quê? Vamos lá. Primeiramente, podemos listar aqui o Kant como retributivista em dois conjuntos de razões. Primeira razão, Kant afirmava que obedecer à lei é um imperativo categórico. Kant afirma que obedecer à lei é um imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? E aqui
os alunos formados ou versados em filosofia, peço licença para simplificar alguns conceitos, eles não estão de forma alguma errados aqui, mas claramente simplificados para o nosso propósito. Senhores, para Kant, aplicar a pena ou cumprir a lei era um imperativo categórico. E o que ele dizia? O que era exatamente isso? Senhores, o imperativo categórico é aquela norma moral que deve ser desejada como um comportamento universal. Como assim aquela norma moral que deve ser desejada como um comportamento universal? Veja, Kant dizia, basicamente, que qualquer ser racional e livre só pode tomar determinadas conclusões ou escolhas que vão preservar a sua racionalidade e potencializar a sua liberdade. Veja, o direito para Kant, ele controlava os arbítrios dos homens. Porque o direito, em tese, está impedindo que você, no seu livre-arbítrio, escolha destruir o meu próprio livre-arbítrio. Portanto, ao escolher obedecer o direito, o homem escolhe obedecer aquilo que vem controlar os arbítrios para potencializar a liberdade que as pessoas devem escolher ter, racionais que são. Então, o imperativo categórico é aquilo que você deve cumprir, desejando que aquilo se torne uma norma universal. Em outras palavras, os imperativos categóricos são aquelas normas de conduta que determinada pessoa cumpre porque o mundo seria muito melhor se todos cumprissem. Kant dizia, não mentir é um imperativo categórico. E por quê? Porque a partir do momento em que você tolera a mentira, isso diminui o seu campo de liberdade. Você passaria a desconfiar das pessoas e se você tolera que você próprio minta, você também deve tolerar que outras pessoas mintam para você. E isso tornaria as relações humanas complicadas e diminuiria o campo de liberdade de cada um. Portanto, não mentir é um imperativo categórico, porque você deve não mentir, desejando que isso se torne uma norma universal, já que o mundo funcionaria de forma muito melhor se ninguém mentisse. Tudo bem? Tem aquele caso clássico, né, em que Kant estava lecionando lá na sua cidade natal, da Prússia, hoje Alemanha. Um aluno chega na sua sala e diz que ele está fugindo da polícia e pede para se esconder. Posso esconder aqui? E Kant diz, pode. E ele se esconde embaixo da mesa. Caso famosíssimo. Daí Kant continua explicando a metafísica dos costumes, de repente chega a polícia. E ele pergunta, o aluno tal está aqui, passou por aqui? E Kant responde, sim. Onde ele está? E Kant responde, embaixo da mesa. Justamente porque se justificou depois. Olha, não mentir é um imperativo categórico. Não se deve mentir porque essa é a ação livre que o indivíduo racional escolhe para aumentar o seu próprio campo de liberdade. Já que ele deve escolher não mentir, desejando que isso se torne uma lei universal. Transfere isso para o direito penal. A aplicação da lei é um imperativo categórico. Porque deve-se aplicar a lei desejando que a sua aplicação se torne uma norma universal. Compreendido? Sim? Então veja, dentro da lógica kantiana, aplica-se a lei por quê? Porque deve-se aplicar a lei. Porque deve-se desejar que todos apliquem a lei e que todos escolham aplicar a lei para aumentar o seu próprio campo de liberdade. Kant basicamente dizia que o homem racional, ele escolhe se reger pelas leis e regras que cria a si mesmo, que cria para si mesmo, e as leis e regras que ele cria para si mesmo são aqueles que aumentam o seu campo de liberdade e que se concentram nos imperativos categóricos. A moral kantiana parece ser alucinada, mas ela é o fundamento moral filosófico de todo o pensamento ético do século XIX e XX. Talvez agora... Oi? O quê? Pode falar.
Até de agora, talvez, até de agora. Eu só ia dizer que o relativismo contemporâneo, o niilismo, talvez relativizou um pouco a lógica kantiana, né? Mesmo porque quando nós transmigramos para o direito penal, nós estamos presumindo que a lei realmente tem, na sua finalidade, o interesse de proteger esferas de liberdade. E a gente percebe que não. E a gente percebe que, assim como nós falamos desde o início, que o direito penal ele deveria ser um dos braços da política criminal, criado a partir do substrato empírico da criminologia, isso não acontece por motivos populescos, econômicos. Quando dizemos que aplicar o direito é um imperativo categórico, não julgamos seu conteúdo. Isso na contemporaneidade é inaceitável, arrasador. Ok? Uma aula de reaprendizagem jurídica é para isso, é para fazer pensar. Segundo ponto pelo qual Kant se dizia um retribucionista. Ele dizia o seguinte, 2. Pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmas. Pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmas e nunca como um instrumento para qualquer finalidade. E nunca como um instrumento para qualquer finalidade. Ótimo. Então, vejam, Kant vai dizer assim, a aplicação da lei é um imperativo categórico. Devemos aplicar a lei por desejar que este comportamento se transforme em uma norma universal. Todos devem aplicar a lei, então nós vamos sempre escolher aplicar, porque essa é uma escolha racional que aumenta o nosso campo de liberdade. A aplicação da lei deve se dar simplesmente pelo fato de ser a lei, e esse é o imperativo categórico. Ótimo. E mais, quando se fala que a lei penal é um instrumento para se prevenir crimes, está se falando que o apenado é um instrumento de controle social. Isso Kant acredita que seja inaceitável. Não se pode dizer que a aplicação da pena ao indivíduo vai prevenir os crimes na sociedade, porque isso transforma em um instrumento de controle de comportamentos alheios. E uma pessoa nunca pode ser um instrumento, e sim um fim. As pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmas. É inaceitável para Kant, dentro da moral kantiana, utilizar o apenado como um instrumento de controle de comportamentos desviados para a sociedade. Se não podemos utilizar o apenado como um motivo de controle, então deve-se punir simplesmente porque alguém infringiu a lei. E o cumprimento da lei é um imperativo categórico. Essa é a moral kantiana dentro da lógica retribucionista. Mas, compreendeu? Só não concordei. Essa reação é razoavelmente comum na faculdade. Eu tinha um professor de filosofia, e nesse ponto eu concordo com você que parece um pouco alucinado, né? Eu até acabei de criticar, não se observa qual é o conteúdo da lei, etc. Quando eu falei isso, meu professor de filosofia, ele me respondeu assim, para entender Kant, são 10 anos de estudo, mas para não concordar com ele, são mais 10. Mas, enfim, nesse ponto, Então, perfeito, nós vamos chegar às teorias de prevenção, às teorias relativas, e tentar contra-argumentar com isso aqui. Finalmente, temos Hegel como um retributivista, e também, mais uma vez, Hegel é citado e recitado como sendo alguém que defendia esta posição quanto à finalidade da pena. E por quê? Vamos lá. Hegel se manifesta um absolutista ou retribucionista nos princípios de filosofia do direito que escreve. Vamos colocar rapidamente o pensamento de Hegel no caderno. Ele diz assim, que a pena
é a negação da negação do direito. A pena é a negação da negação do direito. A pena é a negação da negação do direito. Vírgula, através da qual se reestabelece a vontade coletiva, através da qual se reestabelece a vontade coletiva legítima, através da qual se reestabelece a vontade coletiva legítima sobre a vontade particular viciada, através da qual se reestabelece a vontade coletiva legítima sobre a vontade particular viciada, como a vontade sobre a vontade particular viciada. Ótimo. Seria uma quebra de contrato? De certa forma, uma quebra de contrato. Hegel claramente utiliza sua dialética para, através de uma metáfora ou de uma alegoria, dizer o que é o crime e o que deve ser a pena em contraposição. Como assim dialética, professor? Já ouviram falar sobre a dialética de Hegel? De forma bem resumida. A dialética, dentro da filosofia hegeliana, é o meio pelo qual a história evolui. E Hegel era, de certa forma, né, também um filósofo da história, do desenvolvimento humano. Então, Hegel dizia o seguinte: a história ela evolui em ciclos de contraposições entre teses e antíteses. Hegel dizia: a tese é justamente o pensamento vigente, posto pela moralidade ou pelo conjunto de forças que, em determinado momento, ditam a normatividade e um comportamento alheio. A tese é aquilo que está no espírito do tempo. Entretanto, na história, a tese muitas vezes é contemplada com antíteses, que são justamente pensamentos revolucionários, pensamentos contrários ou, de certa forma, contrapostos às forças normativas vigentes. O embate entre teses e antíteses marca a evolução humana na história. E deste embate não sai nem a tese, nem a antítese, mas a síntese. E a síntese é o produto do processo dialético, pelo qual a tese será mitigada pela antítese e o novo sistema e a nova ideia normativamente vigente vai se estabelecer. Essa síntese, ao se decantar, se transforma na nova tese, que é enfrentada pela nova antítese, e todo o processo histórico caminha através desse contexto. Hegel observa toda a história a partir dessas lentes. E ela vai dizer, olha, a lógica escravocrata romana foi colocada a partir da antítese das invasões bárbaras, o que gerou o feudalismo e a servidão, que foi a tese durante a Idade Média e que foi contraposta pelo mercantilismo após a descoberta das Américas. E essa nova lógica se estabeleceu na Idade Moderna, que foi contraposta pela Revolução Francesa, que gerou o pensamento iluminista, e por aí vai. O que Marx fez, basicamente pegou Karl Marx, sabe? Hoje em dia virou um palavrão, né? O que Marx fez, o que os alunos já olham aqui, não, gente, calma, tranquilo, calma. O que Marx fez? Pegou o pensamento hegeliano e o aplicou ao materialismo histórico dialético. Fez basicamente o que eu acabei de fazer. Pegou o pensamento hegeliano de teses e antíteses e os aplicou aos meios de produção. Isso é marxismo. Hegel vai dizer, ainda nessa lógica, que a tese é a vontade coletiva que está testificada na lei. E do mandamento que se extrai dela, que é a norma.
Quando essa vontade coletiva, a tese, é violada pela antítese do crime, a síntese que o direito precisa providenciar é a negação da negação do direito. É a aplicação da pena. Entendeu? Não compreendeu? Tudo bem. Então veja, nessa lógica dialética de Hegel, a vontade coletiva está cristalizada, testificada pela lei e pela norma que dela se extrai. Quando essa norma é violada pela vontade particular, viciada e ilegítima, nós temos uma antítese que combate aquela tese. A síntese devida é justamente a aplicação da pena, que vai restabelecer a vontade coletiva. Não da forma como ela era vigente, mas da nova forma possível no ordenamento. Então, qual é a característica e a natureza da pena para Hegel? É retributiva. Retribuição da violação da vontade coletiva. A pena, portanto, é a síntese para a antítese do crime. É isso. Hegel é extremamente difícil de ler, porque ele escreve de uma forma convoluta, sabe, em círculos, assim, escreve da forma que, com todo respeito, né? Se o filósofo quer ser entendido, ele tem que escrever direito. Quem sou eu para falar isso de Hegel? Mas escrever de uma maneira inteligível, pelo amor de Deus. Ok, voltando. Kant também não escreve de forma fácil de se compreender, não. Tudo bem, vamos lá. Agora, vamos criticar rapidamente a teoria absoluta e retribucionista, já que a crítica será a nossa conclusão final, as teorias que tentam demolir essas funções da pena, com base, né, nas críticas contemporâneas, é a conclusão a qual nós queremos chegar. Então perceba. Primeiramente, qual é a crítica óbvia que se põe a essa teoria? Ela não abandonou a natureza vindicativa da pena. Ou seja, não se abandona a vingança. A vingança ainda é, em quase todas essas teorias, subjacentes à própria noção de pena. Por mais que Kant esteja fundamentado em pressupostos morais e Hegel em pressupostos jurídicos, os dois ainda dizem respeito à retribuição de mal causado. Kant tem uma passagem muito famosa também na Metafísica dos Costumes. Ele diz assim: se determinada civilização mora em uma ilha e lá forem presos alguns homicidas antes do julgamento e a civilização resolve se dissolver e ir para outro lugar, abandonando todas as estruturas que lá estavam, Kant diz, essa civilização, para não se contaminar da violação praticada pelo crime dos homicidas, deve matá-los antes de partir. Por quê? Porque esse é o imperativo categórico. Não se abandonou a noção de vingança. Não se abandonou. Segundo ponto. O fundamento da retribuição está na autodeterminação do indivíduo. Está na autodeterminação do indivíduo. E no livre-arbítrio, que já se provou ao menos parcialmente falacioso. Aí entraria outra questão da teoria da culpabilidade do Estado. Também. Concluindo, e do livre-arbítrio que já se provou ao menos parcialmente falacioso. O colega pergunta, aí entra, de certa forma, a teoria da culpabilidade do Estado? Também. Anterior ainda a esta teoria, percebam que esses autores eles são anteriores às descobertas típicas da própria psicanálise, da própria psicologia. Na verdade, o consciente ele é uma fração tão pequena do iceberg da mente, mas tão pequena, que o nosso livre-arbítrio está condicionado a uma série de pressupostos bioquímicos, sociais e também socioeconômicos. Isso, ao menos, mitiga esse fundamento que, de certa forma, é cristão, né? Do livre-arbítrio que
justifica a retribuição do mal causado a quem conscientemente e livremente optou por pecar. Ok? Essas são as duas principais críticas. Além, obviamente, né, dessa teoria também está umbilicalmente ligada com fundamentos religiosos que um Estado laico, é claro, não se justificam. Ótimo. Se a teoria absoluta ou retribucionista, ela tem problemas, primeiro por conta de ser indistinguível de uma espécie de vingança do Estado que não seria legítimo para tanto, segundo, por estar fundamentada em um livre-arbítrio que, ao menos parcialmente, é um tanto quanto falacioso e condicionado a determinados contextos econômicos. Durante o século XX, as teorias relativas ou preventivas reinaram soberanas. Na sua tela. Teorias relativas ou preventivas. Afirmam que a sanção penal tem a finalidade de prevenir a prática de novos crimes. Afirma que a sanção penal tem a finalidade de prevenir a prática de novos crimes. Prevenir a prática de novos crimes. Então, percebam. Para um relativista ou um prevencionista, ou para aqueles que adotam um caráter preventivo como fundamento da sanção penal, prevenir a prática de crimes futuros é a finalidade da pena. Nesse contexto, precisamos distinguir a prevenção geral da chamada prevenção especial, já que ela possui destinatários distintos. Dentre os autores que defendiam uma prevenção geral, nós temos Bentham, Beccaria e o próprio Feuerbach. Pois bem, vejam, a prevenção geral é aquela que está destinada a toda a sociedade. Então, para aqueles que afirmam que a finalidade da pena é preventiva, quando se diz que o direito penal tem uma função de prevenção geral, está se falando que a sanção penal vai se voltar à sociedade como um todo, generalizadamente, e fará, de uma forma ou de outra, com que os indivíduos dessa sociedade optem por não praticar o crime. Como que isso vai ser feito? São duas vertentes. Há quem defenda uma prevenção geral negativa. Todos esses autores que eu coloquei aqui em cima. Bentham, Beccaria, Feuerbach. A prevenção geral negativa nada mais é do que coação psicológica, intimidação coletiva. Beccaria dizia: o que diminui estatisticamente o número de delitos, o que faz com que o indivíduo opte por não praticar o crime não é o peso da pena, mas a certeza da punição. A ideia da coação coletiva, coação psicológica imposta na sociedade como a finalidade da própria sanção penal. Quanto mais se aplica a pena, mais os indivíduos potencialmente criminosos estarão intimidados e não desejosos dos suplícios da pena e, portanto, diminui-se estatisticamente o número de delitos. Prevenção geral negativa é o que, o senso comum atribui ao direito penal. Eu quero ver começar a aprender. Quando começar a aprender, eu quero ver. Normalmente o argumento é circular assim. Tudo bem. Críticas rápidas à teoria da prevenção geral negativa, que é razoavelmente simples. Coação psicológica, intimidação coletiva. Senhores, vejam, para a maioria das espécies de crime, a criminologia provou que
a punição individual tem muito pouco ou quase nenhum impacto no número estatístico de crimes praticados por uma dada sociedade. Então, veja, a criminologia já demonstra, desde o início do século XX, e eu estou aqui citando a chamada Escola de Chicago, na chamada teoria ecológica da criminologia. A Escola de Chicago é foi aquela escola criminológica posicionada na cidade de Chicago, que no início do século XX pôde testemunhar algo que em poucos lugares do mundo era possível de se verificar. A cidade de Chicago cresceu exponencialmente em um número muito pequeno de anos. E justamente por isso, pôde-se ver os efeitos da desorganização social aumentando a criminalidade patrimonial urbana e pôde-se medir empiricamente quais são os fatores que levam a essa criminalidade. A Escola de Chicago criou a teoria ecológica porque atribuiu à ecologia das cidades, a forma como elas estavam divididas e desorganizada nessa sua divisão. A Escola de Chicago atribuiu a esta ecologia a causa etiológica do crime patrimonial urbano. E mais, pôde-se também comparar os números da cidade de Chicago com números de outras cidades e outros estados que aplicavam mais e menos pena a determinadas espécies de crime. Pôde-se verificar que determinado estado punia estatisticamente muito o crime patrimonial urbano, o furto e roubo, e o outro não conseguia punir um número igual e, portanto, a cifra negra ou a cifra oculta era muito alto. Concluiu-se, como se conclui há muito tempo, e percebam que essas conclusões empíricas são mantidas até quando se observa a cidade de Nova York, na época do Lei e Ordem e da Tolerância Zero, que a punição individual tem muito pouco ou quase nenhum efeito sobre a diminuição estatística do número de crimes ligados à criminalidade patrimonial urbana. Cadê a coação psicológica? Cadê? Normalmente se fala, né? E os meus tios no WhatsApp não cansam de dizer: a tolerância zero funcionou em Nova York, quando Rudolph Giuliani controlou as gangues da cidade nos anos 80, na época do governo Reagan. Tolerância zero, 3 strikes, you're out. Verdade que a cidade de Nova York tinha índices altíssimos de criminalidade? Verdade. Verdade que a partir dos anos 80 e 90, esses índices diminuíram sensivelmente, como estão relativamente baixos até agora? Verdade. Verdade que outras cidades eram mais criminosas que Nova York nos Estados Unidos no mesmo período? Verdade. Verdade que essas cidades não receberam nenhum tipo de cuidado normativo de tolerância zero que Nova York recebeu? Verdade. Verdade que os índices de criminalidade caíram iguais em todas essas cidades? Também verdade. Ao se estabelecer o nexo de causalidade entre a punição individual e a diminuição estatística de crimes, o século XX é pelo menos demonstração empírica do fracasso da coação psicológica do direito penal. E por mais que você defenda que o direito penal deva existir, e veja, eu também defendo, isso é algo que não pode ser simplesmente relativizado. Pois bem, prevenção geral positiva, o que é? Vamos lá. Primeiro, coloquem assim quem está anotando. Através da pena, se reforça os valores ético-sociais,
que fundamentam as normas incriminadoras. Fundamenta as normas incriminadoras, possibilitando maior integração social. Possibilitando maior integração social. Pois bem, senhores, quando se fala de prevenção geral positiva, estamos falando primeiramente na pena como reforço de valores éticos-sociais que embasam aquela norma incriminadora. Essa ideia e a prevenção geral positiva é tirada dos autores funcionalistas, mais tarde veremos o que exatamente é isso, e essa ideia de Klaus Roxin, o reforço aos valores éticos-sociais possibilita a proteção dos bens jurídicos penais, que é a finalidade do próprio direito penal. Então veja, quando se aplica a pena, se reforça determinados valores éticos nos quais a pena está embasada. Quando se aplica a pena ao homicida, se reforça a proteção, ou pelo menos a ideia de que deve se proteger a vida. E que, a partir disso, se integra a sociedade nessa proteção. Já que determinado corpo social passa a perceber que o ordenamento jurídico tutela aquele bem jurídico que é digno de proteção. Entende? E, portanto, dentro desse sistema social, a aplicação da pena vem como um instrumento de integração da sociedade através da valorização de valores éticos sociais. Ok até aqui? Beleza. Também é prevenção geral positiva o pensamento de Jacobs. E podem colocar uma barra ou então uma segunda vertente dessa teoria da prevenção geral positiva, escrevendo o seguinte: parte da doutrina afirma que a pena, parte da doutrina afirma que a pena reforça a validade da própria norma jurídica. Parte da doutrina afirma que a pena reforça a validade da própria norma jurídica. Estabilizando as experiências sociais. Estabilizando as experiências sociais. Estabilizando as experiências sociais. Então vamos lá. Para Jacobs, a função do direito penal não está na proteção de bens jurídicos, mas sim na proteção do próprio sistema normativo. E a aplicação da pena vem reforçar a validade desse sistema. É isso que diz Jacobs. Reconhecendo que o bem jurídico já se transformou em um mero ônus argumentativo, ele retira o bem jurídico do objeto da proteção do direito penal e diz que a pena tem sim uma função preventiva, mas ela previne o crime reforçando a validade do próprio sistema. E ao reforçar a validade do sistema, se reforça as expectativas de comportamento determinadas por esse sistema, e por isso se estabiliza as experiências sociais, que passam a ser filtradas e condicionadas pelas expectativas de comportamento do sistema, cuja observância é reforçada pela aplicação da sanção. Compreendido? Sim? Perceba, é muito semelhante à teoria da prevenção geral positiva de Roxin. A diferença é que Roxin afirma que, ao se reforçar os valores éticos sociais, se protege o bem jurídico. E Jacobs pretende afirmar que o bem jurídico não é objeto de proteção da norma penal e ponto final. Tudo bem? Qual é a crítica que se traz a esses posicionamentos? Primeiro, senhores, é que eles colocam invariavelmente o sistema como objeto de proteção do direito penal. De certa maneira. E isso pode ser antidemocrático. Pode ser antidemocrático, porque o sistema pode ter qualquer conteúdo. Veja, principalmente Jacobs, a posição de Roxin é até bastante defensável, apesar de que as críticas ao bem jurídico penal
podem ser críticas feitas a esse sistema, a esse reforço de valores éticos-sociais que estão ligados à proteção do bem jurídico. Mas, para Jacobs, a crítica é muito mais dura, já que quando ele diz que se reforça a validade da norma jurídica para se estabilizar e institucionalizar as experiências sociais, Jacobs basicamente diz que a finalidade do direito penal é reforçar o sistema jurídico, reforçar a validade da norma jurídica e do próprio sistema. E veja, se esta é a finalidade, então, na visão de Jacobs, deve-se aplicar a pena, mesmo quando o bem jurídico não é violado. Jacobs, por exemplo, não tolera a aplicação do princípio da insignificância. Pelo contrário, se reforça o sistema aplicando a sanção por ele prevista, independentemente da proporcionalidade da lesão. E caminha-se por meios bastante sombrios. Jacobs é o criador da teoria do direito penal do inimigo, que sugere justamente uma outra via para o direito penal, para aquele indivíduo que não dá certeza cognitiva de um comportamento de acordo com o direito. Esse indivíduo poderia ter seus direitos fundamentais negados pela própria ordem jurídica, para se manter a rigidez do sistema. E isso é simplesmente inadmissível em um Estado democrático. Está ficando difícil, né? Chegar realmente à função da pena. Só acontece, né? É. Inclusive, muitos dizem, né, que o Jacobs começou sendo uma espécie de arauto, né, um mensageiro do direito penal que estava se formando. Ele dizia, estamos caminhando para um direito penal do inimigo. Hoje, a partir de 2003, no seu livrinho, eu sugiro que todo mundo leia, O Direito Penal do Inimigo, do próprio Jacobs, foi traduzido, se eu não me engano, por o Canso Meliá. Ele diz, melhor um direito penal do inimigo bem definido e determinado do que ter todas as características do direito penal do inimigo introjetadas no direito penal do cidadão. Mas a grande crítica é que, quando nós permitimos um direito penal do inimigo e um direito penal do cidadão, estamos permitindo que determinadas pessoas sejam tratadas como não pessoas. Isso nega a própria validade do ordenamento jurídico democrático. Chegamos então à prevenção especial. Alguns autores afirmavam que a prevenção, na verdade, está ligada, e eu já estou concluindo, a prevenção, na verdade, está ligada ao criminoso, ao apenado, e não à sociedade. A prevenção se refere ao indivíduo que é objeto da pena. E ela também se divide em negativa e positiva. Prevenção especial negativa é basicamente duas coisas: inocuização e intimidação. Em outras palavras, neutralização e coerção individual. A ideia de que o indivíduo, quando sofre a pena, ele tem a sua periculosidade neutralizada e, por isso, cessa a prática criminosa. Após o cumprimento da pena, intimidado estará pelos suplícios que sofreu e, portanto, não vai se voltar novamente à prática de delitos. Então, inocuização ou neutralização, já que ele estará neutralizado a partir do momento em que cumpre a pena, e intimidação, porque estará convencido, coagido a não mais praticar o delito para não voltar a sofrer os suplícios da pena. Pois bem, qual a crítica que se faz a essa perspectiva? Neutralização na era da informação é um pouco difícil. O indivíduo dentro do presídio ele tem a base mais do que estruturada para comandar e estabelecer os pressupostos de uma organização criminosa, como hoje já disse, mais de 30 foram criados a partir do contexto da subcultura delinquente do cárcere. Esses indivíduos não estão neutralizados. E mais, intimidação? A reincidência no Brasil, quando não se trata das APACs, por exemplo, chega a 80% da maioria dos estados. Que intimidação?
Quem fica intimidado? Pelo contrário, a teoria do interacionismo simbólico, do etiquetamento, a partir da década de 60, passou a investigar, a criminologia passou a investigar os efeitos da criminalização na produção e reprodução do crime, chegando a conclusões empiricamente prováveis, empiricamente demonstradas, de que a pena, em maior e menor grau, contribuía e muitas vezes garantia a produção do criminoso profissional, que não se formaria se não fosse o sistema penal. Finalmente, temos a prevenção especial positiva, que é a recuperação, a ressocialização do criminoso. Bem fácil de se compreender, a pena deve recondicionar o indivíduo ao convívio social. A pena deve recondicionar o indivíduo ao convívio social. Percebam que a prevenção geral positiva, o surgimento dessa teoria, coincide com o surgimento do próprio Estado Social de Direito. Aquela ideia de um Estado provedor, de um Estado garantidor de uma rede de proteção social, e também um Estado que recondiciona o indivíduo à sua vida produtiva lícita. Nos Estados Unidos, boa parte dos estados dos Estados Unidos tinham até a década de 70 projetos sociais de ressocialização extremamente bem estruturados e caros, enquanto outros estados, mais republicanos, normalmente viam a cadeia como um depósito de gente mesmo. E não mantinha projetos sociais, a não ser projetos para tentar controlar a reincidência, prendendo o reincidente o mais rápido possível. Um criminólogo chamado Robert Matheson, acredito que se escreve assim, Robert Matheson, escreveu um livro no final da década de 70, chamado What Works? What works? Nothing works? What works? Nothing works? Eita! Nothing works. Neste livro, que é um dos marcos que dividiu a teoria do labeling approach na criminologia para a criminologia crítica, nesse livro, o Matheson ele fez uma pesquisa empírica, já que a criminologia é uma ciência interdisciplinar empírica, em boa parte dos presídios americanos, e chegou, sabe qual conclusão? Que os presídios que tinham projetos sociais de recuperação e ressocialização, e aqueles que tratavam os presos, o presídio como a cadeia como um depósito de gente, tinham virtualmente, estatisticamente, os mesmos níveis de reincidência. Sim, a partir disso, vejam que interessante, a partir disso, a criminologia se dividiu em seu estudo e se firmou duas grandes correntes, a criminologia crítica, que a partir desse momento defendia que a prisão deveria ser simplesmente substituída por outros meios de controle social que não fossem carcerizadores e que recolocasse a vítima como protagonista em um processo, digamos, de recomposição, a chamada justiça restaurativa, e o outro campo ideológico, que basicamente, chamada aí de neorrealismo de direito ou de eficientismo penal, se nothing works, então vamos tirar todo tipo de projeto social caro da cadeia e vamos fazer com que a penitenciária se transforme em um depósito de gente mesmo. E foi isso que passou a vigorar nos Estados Unidos. Hoje, a população americana é praticamente maior do que a soma de todos os outros países. A população carcerária americana. Justamente porque é a meca da pena privativa de liberdade. É inacreditável o número absoluto e relativo dos Estados Unidos. O autor italiano Massimo Pavarini, um dos maiores criminólogos da Itália,
quando escreveu seu livro Penologia e Execução Penal, ele trabalha com índices empíricos de presos a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos têm icônicos 666 presos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média da Europa é 120. Mais de 3 vezes mais, sendo que os países nórdicos têm 30. E mesmo assim, os Estados Unidos têm 500% da criminalidade da Alemanha, que tem muito menos presos. Isso porque o sistema penal lá cumpre outra finalidade que não prevenir o crime. E agora nós chegamos nas últimas teorias. Senhores, percebam, ao observar todas as críticas que se faz a essas teorias, surge, na era contemporânea, no século XXI, autores que defendem aquilo que se chama de teoria agnóstica ou negativa da pena. E vamos entender do que exatamente se trata. Quem quiser anotar rapidamente, coloque o seguinte. Teoria agnóstica. Defende que a pena não possui funções preventivas, vírgula, pois estas são empiricamente falsas. Não possui funções preventivas, vírgula, pois estas são empiricamente falsas. E não possui função retributiva, pois essa carece de legitimidade. E não possui função retributiva, pois esta carece de legitimidade. Pois esta carece de legitimidade. E aqui vem a frase mais marcante da teoria agnóstica. Vírgula, assim, a sanção penal, enfim, a sanção penal é um poder político beligerante. A sanção penal é um poder político beligerante que visa é um poder político beligerante que visa o controle econômico, dos excedentes das relações de produção e consumo, que visa o controle econômico dos excedentes, EXCE, de excedentes, alguns olharam para ver como se escreve, excedentes das relações de produção e consumo. Vou explicar. Quais são os autores que defendem essa teoria? Eugênio Raul Zaffaroni é o maior expoente da teoria agnóstica. No Brasil, Saulo de Carvalho é um dos maiores expoentes da teoria agnóstica. Saulo de Carvalho, professor da UFRJ, escreve aquele seu livro, Penas, Medidas de Segurança no Direito Brasileiro. Vamos lá. Vamos entender para a gente poder fechar o raciocínio. Os autores da teoria agnóstica, veja, o que significa agnóstico? Agnóstico é uma palavra, é um termo cunhado por Huxley, Aldous Huxley, e que basicamente diz que Deus, ou qualquer coisa transcendente, não pode ser conhecido pela razão. É incognoscível. É impossível saber se Deus existe ou não, não é? Quando se quando se transpõe esse conceito dentro do direito, da ciência jurídica, torna-se impossível, pelas teorias
que normalmente foram elaborados até então, explicar a pena. É impossível conhecer a finalidade da pena a partir de todas essas teorias que, ao longo dos anos, foram produzidas para justificá-la. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o agnosticismo afirma que não se pode conhecer Deus pelos sentidos, não se pode compreender a função da pena pelo direito. Porque a função da pena não é jurídica. Não é jurídica. A pena não se justifica pelos pressupostos jurídicos. A teoria gnóstica ou negativa vai dizer que a pena é um poder político. E por que político? Porque a pena é uma manifestação de poder político beligerante que se presta a controlar economicamente aquelas pessoas que são excedentes das relações de produção e consumo. Por quê? Como assim? Estão compreendendo mais ou menos? Então veja bem, quando a pena privativa de liberdade nasceu? Quando? Ah, professor, desde a época... Não. A pena privativa de liberdade é extremamente recente. Ela nasceu no final do século XVIII. Sim. E por quê? O que exatamente marcou historicamente o nascimento da pena privativa de liberdade? A Revolução Iluminista, professor. Sim, é verdade, mas principalmente a Revolução Industrial. Industrial. Veja, Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, conta que a pena privativa de liberdade vem e é estabelecida em substituição às execuções aos suplícios públicos, porque era necessário se condicionar um exército de reserva para a produção fabril. Docilizar o corpo e condicionar o homem ao trabalho das fábricas. Assim veio a pena privativa de liberdade. Ela foi criada por causa disso e em determinada época em que isso se tornou necessário. Dentro dessa lógica, a pena privativa de liberdade sempre foi usada para uma espécie de controle de excedentes dessas relações de produção e consumo, dessas relações pós-industriais. E ela é marcada por esse nosso espírito do tempo, para utilizar lá a expressão de Hegel. Porque, vejam, as relações socioeconômicas são excludentes, já que se baseiam na competição e na exclusão. E o controle econômico destes excedentes é necessário através da pena. A princípio, para recondicionar esses indivíduos ao trabalho fabril. Mas, com o tempo, a própria pena de prisão se tornou, de certa forma, obsoleta dentro dos seus próprios fundamentos. Porque hoje não é a indústria que oferece a maior parte dos empregos, e sim o setor de serviços. E é por isso que a pena privativa de liberdade não consegue controlar a reincidência, porque não consegue recondicionar o homem ao trabalho típico do setor de serviços. Mas por que ela continua existindo e é cada vez mais utilizada? Porque ela ainda é necessária para o controle econômico dos excedentes das relações de produção e consumo, porque ela exerce uma função bem específica. Ela, veja bem, naturaliza as violências intrínsecas dessas mesmas relações. A relação de produção e consumo é violenta pela sua própria natureza. Ela é excludente, competitiva. Essas violências são artificiais, são criadas pelas próprias relações de produção, só que elas parecem naturais, porque a alternativa é uma violência ainda mais artificial e pesada, que é a violência da pena. Oi? Mas, então, compreenderam mais ou menos? Sim? Sim? Compreenderam? Sim? Beleza. Sabe qual é a prova de que a pena não se fundamenta pela legalidade? E agora, você pode discordar da teoria gnóstica o quanto você quiser, mas veja, a prova de que é um poder político que não se justifica pelo direito é que a pena abre mão da legalidade tranquilamente, abertamente. Professor, não, peraí, agora você forçou. Aplica-se a pena porque alguém descumpre a lei. A pena não abre mão da legalidade, ela se impõe pela legalidade. Ah, é? Então, rapidinho, leia aqui um artigo de lei comigo. Bem rápido.
bem rápido. Eu vou abrir aqui a Lei de Execução Penal, tudo bem? Ok? O artigo 88 é aquele que fala da penitenciária e do cumprimento da pena em regime fechado, tudo bem? O condenado será alojado em cela individual, de novo, cela individual, só mais uma vez, são só 2 palavras, cela individual, já pode parar. Todo cumprimento de pena em regime fechado, que não é executado em cela individual, é objetivamente ilegal. Não, aí que está. Essa era a conclusão que eu queria que alguém chegasse para concluir. Professor, então você está dizendo que tem que demolir, tem que acabar com o direito penal, é isso. Zaffaroni não defende isso. Ele não é um abolicionista. E por que não? Porque quando nós extinguirmos o direito penal, ele será substituído por algo ainda mais pesado e violento, que é a vingança privada. Aquelas mesmas fases dos quais nós saímos na evolução do sistema punitivo. Tá bom, mas se o poder de punir é político, não é jurídico, não se fundamenta pelo direito, não se legitima retribuição, se mostra empiricamente falsa a prevenção, qual que é a função do jurista? Qual que é a função do jurista perante esta realidade? E os autores da teoria agnóstica vão dizer algo extremamente preciso, específico e significativo. Contenção de danos. O único papel do jurista perante a realidade da pena é contenção de danos do poder punitivo. Contenção de danos. É garantir que a pena será aplicada nos limites da lei, apenas pelo Estado, com observância dos princípios fundamentais e constitucionais. É tudo que o jurista pode fazer, porque a pena não se justifica pelo direito. E a substituição do direito penal por um sistema sem pena levaria a uma vingança privada ainda mais violenta. Professor, mas essa conclusão foi triste demais. Bem-vindos ao direito penal contemporâneo. Se você não sai um pouco perturbado de uma aula profunda de direito penal, você não entendeu alguma coisa. E, veja, uma das maiores respostas a essa deslegitimação contemporânea do direito penal é o que estudaremos na próxima aula, o garantismo penal. Na próxima aula falaremos, vejam, essa aula foi um pouco mais fácil, a próxima vai ser um pouco mais pesada, mentira, vai ser, não, mentira, de verdade, vai ser tão pesada quanto. Tá pesado demais? Não? Tá dando para entender? Tá dando para entender esses fundamentos que supostamente deveriam ser passados na graduação, mas que é impossível um aluno de graduação compreender verdadeiramente esses fundamentos e conceitos básicos do direito penal. Na aula que vem falaremos sobre a evolução da dogmática penal, nesse processo de expansão do direito penal. Relembrando analisando de forma mais técnica o conceito analítico de crime e toda a sua evolução histórica. Um abraço e até a próxima.